Então, para iniciar, eu quis colocar este versículo aqui, Atos capítulo 2, versículo 42, que nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então nós vemos aqui uma marca desta igreja, da igreja primitiva, que era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, né, no ensino dos apóstolos, que doutrina é o ensino, e os apóstolos, por sua vez, tinham aprendido com Jesus, então podemos dizer que era a doutrina de Jesus. Perseveravam na comunhão, ou seja, na união, no partir do pão, ou seja, na ajuda uns aos outros, né? Não somente ali na questão do pão, mas se fosse tanto na questão da vestimenta, a igreja estava pronta para suprir das necessidades uns dos outros. E perseveravam também nas orações. Então nós vamos aqui começar aqui com a introdução. Basicamente, o livro de Atos dos Apóstolos é de autoria de Lucas. Então, o doutor Lucas, a igreja, a tradição, atribui a ele, né, tendo até evidências, sendo aí Lucas o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então, outro ponto, a data do livro, ela foi escrita mais ou menos em 54 a 63 depois de Cristo. E outro ponto, a estrutura do livro. Então, a estrutura do livro do capítulo 1 ao 7, basicamente nós vemos a igreja no ministério em Jerusalém. Então, a igreja ficou ali naquele comodismo, só ali em Jerusalém. Depois, do capítulo 8 ao 12, melhor dizendo, nós vemos o início da expansão. Então, aquela igreja que estava até o capítulo 7, mais ali em Jerusalém, orando, buscando, estamos aqui em casa e vamos ficar aqui. Agora nós vemos aí com o próprio Deus agindo, nós vemos o início da expansão desta igreja. Depois nós vemos do capítulo 13 até o 21, mais ou menos, um movimento missionário direcionado para os gentios. Então agora não é só o evangelho pregado para os judeus, mas agora vai para outras nações, para outros povos. E por fim nós vemos do capítulo 21 ao 28, o aprisionamento de Paulo. Então é uma forma aí que é estruturada o livro de Atos dos Apóstolos. Algumas características especiais. É um livro de missões. Então você que ama missões, que você sente aí a chama ardendo em teu coração, o desejo por fazer missões, leia, releia e leia novamente Atos dos Apóstolos, porque é um livro de missões. Você vê a igreja fazendo missões, você vê a igreja passando dificuldades, mas também você vê a igreja sendo usado com poder e autoridade. É um livro que poderemos dizer Atos do Espírito Santo, né? Porque nós vemos o Espírito Santo a todo momento usando aí os apóstolos. Então é um livro muito lindo, é um livro que fala de missões. É um livro também que aborda sobre a igreja primitiva. Tem um outro livro, né? Não ali fora da Bíblia, um livro que fala, o Didaquê, que fala de alguns costumes da igreja primitiva. Mas fora esse livro aí, pode-se dizer extra bíblico, né? Além da Bíblia, nós vemos aqui dentro da Bíblia, em Atos dos Apóstolos, abordando sobre a história da igreja, né? A igreja a qual Jesus, no Evangelho, tinha dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Nós vemos em Atos 2 a promessa de Jesus se cumprindo, a igreja nascendo e a igreja avançando. Então, o livro de Atos aborda sobre a história da igreja primitiva. Também o livro de Atos dá ênfase à obra do Espírito Santo, como eu disse. Poderíamos dizer, né, ao invés de dizermos Atos dos Apóstolos, poderia ser Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo a todo momento agindo e falando e operando, né? O Espírito Santo falando, olha, separe para mim Barnabé e Saulo para a obra. O Espírito Santo fala com um aqui, com outro ali, usando, né? Então a gente vê a todo momento o Espírito Santo agindo. Também este livro tem registro de perseguições. Então, para aqueles às vezes que acreditam que a igreja não
pode sofrer perseguições. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, em muitos momentos a igreja sofrendo perseguições, mas nós vemos uma igreja fervorosa, uma igreja que tinha uma fé tão tremenda que esta igreja não recuava, né? É uma igreja que seguia sempre aí avançando e o Senhor operando maravilhas. E isso mesmo diante de mortes, né? Porque às vezes enfeitamos o evangelho de uma forma, mas nós vemos registro de pessoas que no livro de Atos nós vemos, por exemplo, Tiago morto ao fio da espada, Estevão, que foi o primeiro mártir. Então a gente vê que teve até irmãos que foram mortos, né? Por amor aí ao evangelho, mas não desistiram de pregar a palavra. Nós vemos intervenções divinas constantes. Por exemplo, Pedro estava na prisão ali, aí a igreja orava constantemente e Deus envia o seu anjo lá na prisão para livrar Pedro da prisão. Então nós vemos várias intervenções divinas no livro de Atos. E outro ponto, é um livro sem fim. Então a história da igreja continua e eu e você fazemos parte da continuação da história da igreja. Então é um livro que não tem fim, né? Então isso é lindo, né? Que nós estamos dando continuidade na história aí da igreja. Então vamos aí, tópico 2, da ressurreição ao Pentecoste. Basicamente, falando primeiro aqui do ministério pós-ressurreição. Jesus, após ele ressuscitar, ele ficou 40 dias na terra antes dele ascender aos céus e ele deixou uma promessa. Nós vemos, deixa eu ver se está aqui, essa promessa aqui em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o Senhor estava falando, olha, fiquem aqui em Jerusalém até que vocês recebam o poder dos altos céus, e vocês vão ser testemunhas minhas, não somente em Jerusalém, mas Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Então Jesus ele ascende ao céu e a igreja vai no cenáculo orar. Então, basicamente aqui o que eu falei, 40 dias que Jesus fica na terra após a ressurreição, deixa uma promessa, ascende ao céu, em Atos 1, no versículo 9 ao 11, e vem um período de espera, do versículo 12 ao 26. Podemos pensar, será que demorou muito para a promessa vir? Que eles não saberiam quando viria a promessa. Mas olha só que interessante, da Páscoa até o dia de Pentecostes, que era uma festa ali que eles comemoravam ali os primeiros frutos, né, as primícias, era 50 dias da Páscoa até Pentecoste. Jesus ficou 40 dias na terra e subiu. Então, de Jesus ter subido até o dia de Pentecoste, 50 menos 40, foi só 10 dias. Então, era só 10 dias que essa igreja ia ter que esperar para ver a promessa. Mas só 120 almas que perseveraram, né? Logicamente, eles não sabiam que era só 10 dias, assim como muitas das vezes nós não sabemos ali quando a promessa vai se cumprir. Mas nós vemos algo lindo, que aqueles que perseveraram receberam a promessa. Então, no dia de Pentecostes, Atos 2, né, uma passagem muito conhecida, nós vemos o nascimento da igreja. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 41. Então, como eu trouxe, a Páscoa era uma festa a qual eles comemoravam, Pentecostes era uma festa a qual eles comemoravam ali as primícias, né? Agradecimento pela colheita, pela primeira parte ali da colheita. Então, Deus ele escolheu esse momento, essa festa muito conhecida que vinha pessoas do mundo inteiro. Então, Deus escolheu esse dia de Pentecostes para manifestar do teu poder. O Espírito Santo vinha sobre os irmãos, aquelas 120 almas que oravam ali. E após ali aqueles irmãos serem cheios do Espírito Santo, a palavra nos mostra que Pedro ele se levanta, toma a palavra, começa a pregar e quase 3.000 almas aceitam Jesus. Então, o objetivo não era somente ali aqueles irmãos serem cheios do Espírito Santo, mas era ganharem almas para Cristo. Nós somos cheios do Espírito Santo para ganharmos almas para Jesus. Então, naquele dia,
quase 3.000 almas aceitam a Jesus. E eu fico pensando, se tinha pessoas de todos os lugares do mundo ali em Jerusalém, então entre essas 3.000 almas tinha pessoas de todos os lugares. Então, através dessa ação do Espírito Santo, Deus agindo ali, essas 3.000 almas que aceitaram a Jesus, ali poderiam anunciar para os seus familiares também de outros lugares. Então, você vê tudo o propósito de Deus. Então, basicamente, a igreja nasce em Atos 2, e então foi no dia de Pentecostes, nessa festa muito conhecida. Tem o sermão de Pedro, e nós vemos algumas características, então, da igreja primitiva. Quais eram as características da igreja primitiva? Era uma igreja que era cheia do Espírito Santo, era uma igreja que partilhava dos seus bens aos necessitados. Eu tenho bastante mantimento, tenho bastante riqueza, tenho um irmão meu que está passando necessidade, eu vou ajudar ele. E era uma igreja também que tinha um temor de Deus, e era uma igreja que voluntariamente fazia boas ações. Então elas não esperavam alguém falar, faça essa boa ação, ou não esperavam um reconhecimento, aparecer na mídia, pode-se dizer assim, mas elas simplesmente, esta igreja, elas tinham temor de Deus, temor e tremor, e tudo que elas faziam por simplesmente, voluntariamente, pelo desejo, pela chama do Espírito Santo que ardia no coração delas, e o desejo de ajudar, o desejo de ser útil na obra. Então havia um crescimento diário, dia após dia, irmãos eram salvos, pessoas se agregavam à igreja. Então aqui nós vemos o nascimento da igreja, uma igreja que começa a expandir. Já na primeira pregação, uma igreja que era só 120 almas, com mais 3.000 almas que aceitam a Jesus, esta igreja já salta para 3.120 almas. O início do poder. Agora nós vamos falar sobre o início do poder aqui em Atos, capítulo 3 e capítulo 4. Você que está acompanhando aí na sua Bíblia. Atos 3, 6. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então nós vemos aqui que esta igreja, que lá em Atos 2 recebeu o revestimento, batismo ali com o Espírito Santo, agora nós vemos esta igreja aqui, no caso, Pedro e João subiam ao templo para orar, para buscar a presença do Senhor. Havia um paralítico ali na porta do templo chamada Formosa, e aquele homem queria receber alguma esmola, mas Pedro e João olham para aquele homem e ali profetizam na vida dele, aquele homem é curado. Então agora nós vemos o início do poder. Nós vemos que este evangelho então não é somente palavras, não ficou somente no discurso de Pedro. Logicamente, almas salvas é o principal, ter almas salvas. Mas agora nós vemos já em Atos 3, mostrando que este evangelho não é somente palavras, mas também é poder de Deus. Então nós vemos este homem que era paralítico, ele sendo curado, este homem que era coxo. Vemos um segundo sermão de Pedro. Então Pedro ele prega novamente e cerca de 5.000 almas aceitam a Jesus. Então agora aquela igreja que tinha 3.120 almas passa a ter 8.120 almas. Então a igreja dá um salto maior ainda. Então nós vemos curas, pessoas sendo curadas, e vemos resultados, a igreja avançando. E diante disso, irmão Elton, diante disso nós vemos a primeira prisão. Então o diabo que não gosta do avanço do evangelho, então diante das almas que Pedro ali, a igreja estava ganhando, diante das curas que Deus estava operando através dos teus servos, ali nós vemos que ocorre a primeira prisão. Então, alguns aí dos discípulos são levados às autoridades, e as autoridades começam a questionar do porquê que eles estavam anunciando no nome de Jesus. Então, Pedro e João, lá no capítulo 4, eles são levados perante ao Sinédrio. E os homens tentam impedir Pedro e João de anunciar o evangelho. Qual o objetivo dessa perseguição? Abater a liderança, porque Pedro era o líder da igreja.
João também era um dos apóstolos, era uma peça fundamental na igreja primitiva. Então, o objetivo da perseguição era tentar acabar com esse grupo que estava nascendo, que para eles, na vista deles, era uma seita, mais uma seita que estava nascendo. Então, o objetivo deles, da perseguição, era abater a liderança, era causar desencorajamento. Mas o que isso ocasionou? Ocasionou oração por ousadia e poder. Quando Pedro e João vai falar para a igreja da perseguição, das palavras que eles receberam, aquela igreja ela ora fervorosamente e recebe mais poder de Deus. Então, enquanto achavam que a perseguição ia parar a igreja, nós vemos que isso só fortaleceu esta igreja. Então, dando seguimento aqui, ações apostólicas. Então, agora no capítulo seguindo, capítulo 4 e 5, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, nós vemos basicamente aqui no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, no versículo 39, Gamaliel trazendo algo ali que foi direcionado pelo próprio Deus. Gamaliel, que era doutor da lei, venerado por todo o povo, enquanto ele estava ali entre os fariseus, aqueles homens, os doutores da lei, Gamaliel ele toma a palavra e ele diz: olha, irmãos, acautelai-vos a respeito do que nós vamos fazer a estes homens, esses que seguem a Jesus. Lembrem que certa vez levantou um homem chamado Teudas, e ele era um revolucionário, e ele levou sobre si vários discípulos, mas Teudas ele morreu, e os discípulos de Teudas também se dispersaram. Depois se levantou Judas, o Galileu, não Iscariotes, outro Judas, Judas, o Galileu, e ele também levou sobre si vários discípulos. Mas Judas, o Galileu, morreu, e os seus discípulos, cada um foi para um lado e acabou. Jesus ele também levantou discípulos. Se essa obra é de homem, assim como Jesus morreu, seus discípulos vai cada um para o seu canto. Mas se essa obra é de Deus, então ninguém pode parar, porque se nós formos tentar parar, nós vamos estar combatendo contra Deus. Então Gamaliel disse, se for do homem, vai acabar essa seita aí, assim como acabou as outras seitas. Mas se for de Deus, não tem como parar. E nós sabemos que é de Deus que estamos aqui, pleno século XXI, e a obra segue avançando, cerca de 2000 anos, que Jesus já faz, que Jesus pisou na face dessa terra, e o evangelho só vai crescendo, entre perseguições, lutas, e só vai avançando. Então, basicamente, aqui falando de ações apostólicas, nós vemos a comunidade cristã. Eles tinham um fundamento, e o fundamento deles era Jesus ressurreto. Nós vemos Atos 4:2 dizendo aqui, condoendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então aqui foi antes de Pedro e João serem levados às autoridades. Isso mostra aqui que os apóstolos anunciavam acerca de Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Então esse é um fundamento, era a base da mensagem deles, anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e veio para trazer vida. Então nós vemos que as pregações de Paulo consistia nisso, as pregações dos apóstolos consistia nisso. Muitas das vezes diferente do que nós vemos atualmente, que a pregação constitui em casa, carro, a chave da casa própria. Muitas das vezes se prega muitas das coisas, bens materiais, e o fundamento, a base, que é a salvação das almas, o arrependimento das obras mortas, os fundamentos acaba não pregando, mas a igreja primitiva tinha ali o fundamento, a pregação acerca de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Outro ponto, a administração. Nós vemos na comunidade cristã, nós vemos os apóstolos eram cheios do Espírito Santo, então nós vemos algo importante. Para fazer a obra é necessário buscarmos ser cheios do Espírito Santo. É tão interessante, meus irmãos, que os apóstolos eles
priorizavam a palavra, ler a palavra e serem cheios do Espírito Santo. E quando houve algumas questões na igreja que levaram para eles disseram, olha, irmãos, nós não podemos deixar o ministério da palavra. Vamos levantar diáconos para esses diáconos darem seguimento a outros afazeres da obra. Naquela época a igreja tinha nascido e tinha problemas para resolver, né? Então nós vemos que não existe igreja perfeita, né, meus irmãos? Tem um irmão alemão, né, um teólogo que morreu no Holocausto, que ele fala que é bom quando mais cedo, quando a igreja, quando nós descobrimos que a igreja não é perfeita, né, quando nós nos desiludimos com a igreja, quanto mais cedo nós descobrimos que a igreja é imperfeita, melhor é para nós não criarmos uma ilusão de que a igreja é um lugar perfeito, que ninguém falha, né? Então nós vemos que na igreja primitiva havia falhas, havia problemas, mas os apóstolos disseram, o nosso foco aqui é zelar da palavra, meditar na palavra, então vamos levantar irmãos aqui, diáconos, para cuidar de outras questões na obra, porque também não pode deixar a obra de qualquer jeito. Então, né, meus irmãos, eles levantaram irmãos para cuidar de outras questões, mas eles focavam muito nesta questão da palavra e da oração, porque eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, né? E assim isso é um exemplo para nós, que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Outro ponto, propósito, falando da comunidade cristã, eles partilhavam ali, tinham a partilha das necessidades, né? E repartiam-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4:35. Então nós vemos que esta igreja não havia falta de nada, assim, na questão de se alguém estava passando necessidade, um irmão que tinha mais condições ajudava. Nós vemos até o caso de Barnabé, né, que é conhecido como filho da consolação, que Barnabé ele fez uma doação de muitas coisas que ele tinha para a igreja primitiva, né? Então era algo que era o próprio Espírito Santo agindo. Irmãos iam, doavam propriedade. Então era algo lindo que nós vemos aí na igreja primitiva. E a igreja primitiva, inclusive, é um exemplo para nós, uma referência a nós seguirmos nos dias atuais. Outro ponto, a natureza desta igreja primitiva, então, era uma igreja voluntária, né? Que tudo que eles faziam era voluntário, nada era pressionado, os apóstolos não ficavam pressionando ninguém, era algo voluntário de cada um, né? Então, há uma segunda prisão dos apóstolos em Atos capítulo 5, do versículo 17 ao 42. Eu gostaria de estar lendo este versículo aqui, o 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Então tentaram novamente impedir a igreja de avançar. E por que eles foram nos apóstolos? Porque se a gente acaba com os líderes, se a gente faz os líderes desistir, a gente acaba com essa seita, que para eles é visto como uma seita e como um movimento que ia acabar logo. Só que os apóstolos apanharam, receberam o recado, não fale de Jesus. E quando eles saíram dali, foram falar de Jesus, né? Então nós vemos aí o poder de Deus agindo tão grande na vida desses irmãos, desses apóstolos, que eles até diziam, olha, cabe a nós obedecer vocês ou obedecer ao nosso Deus, porque vocês querem que nós não falemos de Jesus, mas o nosso Deus quer que a gente fale de Jesus. Nós vamos obedecer a Deus. Então apanhavam, mas não desistiam. Então aqui nós vemos, né, meus irmãos, algumas ações aí dos apóstolos, basicamente. Então a igreja ela segue crescendo. Capítulo 6 e 7, nós vemos aí a igreja expandindo. Eu vou estar lendo aqui o capítulo 6, o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. Então, como eu falei, havia problemas na igreja. Você pode até acompanhar em Atos 6, né? Bem no início aí fala que houve murmuração entre os gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas ali no ministério do dia a dia, né? Então havia problemas para ser resolvido. Então os apóstolos dizem, vamos separar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Não é só ter boa reputação,
Tem que ser cheio do Espírito Santo e também ter sabedoria. Então levantou 7 homens, e entre esses homens estava Estevão, né, que foi um homem aí fora da curva, né? Então, basicamente, foi levantado 7 diáconos. E o que é diácono? Diácono do grego, que é diaconia, significa serviço. Então, não é ser visto, né? Às vezes a pessoa, vou ser diácono que eu quero ser visto. Mas não, é serviço. Quer ser diácono, então é para trabalhar para Jesus. Então, basicamente, o propósito era cuidar dos cristãos necessitados. Olha que lindo, nós vemos aí a pessoa, às vezes, as pessoas querem ter um cargo para ser visto, para ali ser chamado, reverendo, diácono, apóstolo, mas não, o principal de você ter um cargo, muitas das vezes, é para servir. Um pastor vai servir seus membros ali, as ovelhas, né? Um diácono aqui vai cuidar das necessidades dos cristãos. Então, nós vemos que este era o propósito, porque a igreja estava expandindo. Estamos aqui no tópico que a igreja cresce. Então, a igreja estava expandindo, e se não tiver organização, algo que cresce, que vai expandindo sem organização, acaba ali, no final, ali tomando um rumo ruim. Mas esta igreja ela ia crescendo, e Deus, direcionando os apóstolos, levanta diáconos para cuidar dos necessitados. Então, tinham que ter bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então, nós vemos que entre esses 7 diáconos havia Estevão. E é tão lindo, né, meus irmãos, que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vemos falar sobre Estevão. E vai do capítulo 6 até o capítulo 7. Nós vemos que Estevão, ele é levado até as autoridades, porque levantaram falsas acusações contra Estevão. Estevão ele só pregava. A única coisa, o que Estevão fazia? Se você for ver em Atos, capítulo 6, versículo 8, aí na sua Bíblia, Estevão ele era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, houve pessoas que ficaram com inveja, né? Pessoas que ficaram com inveja porque Estevão era cheio de poder, e até tentaram debater com Estevão, mas não conseguia, que o rapaz era cheio mesmo da presença de Deus. Então levantaram falsas acusações, levaram Estevão diante das autoridades, né? E ali começaram a levantar várias acusações, várias palavras de blasfêmia. Estevão está levantando várias palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Só que olhavam para Estevão, as autoridades, os anciãos, os escribas, olhavam para Estevão e viam Estevão, o rosto dele, como uma face de um anjo, né? E pensavam consigo, mas será que essas acusações são verdadeiras? E Estevão era tão cheio do Espírito Santo que ele podia se defender, mas ele usou essa ocasião para pregar para aqueles homens. Então ele traz um sermão tão lindo, é o sermão mais longo do livro de Atos. Depois você pode ler com calma, que é muito lindo esse sermão. Então ele traz um sermão tão longo, ele podia se defender, mas não, ele trouxe um sermão e ainda ali trouxe uma palavra dura para aqueles homens e foi apedrejado. Então ele foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu, né, em prol do evangelho de Jesus Cristo, né? Então, após isso, meus irmãos, a igreja se espalha. Então, olha um ponto interessante. Se você for ver lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra nos diz que Jesus, como nós lemos lá no início, Jesus disse, olha, vocês vão receber poder, vão ser testemunhas em Jerusalém, e só em Jerusalém. Não só em Jerusalém. Vão ser testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e confins da terra. Então, eles não cumpriram o Atos 1:8, eles ficaram só em Jerusalém, eles não foram para Samaria, não foram para a Judéia, não foram para os confins da terra, ficaram só em Jerusalém. Então, por causa disso, Deus permite perseguição. Então, nós vemos Atos 8, versículo 1, que nos diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, na morte de Estevão. Quando Estevão morreu, Saulo estava olhando ali, viu a morte de Estevão e consentiu com a morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então os apóstolos
ficaram na sua base lá, pode dizer, em Jerusalém. Mas os demais foram dispersos para onde? Para a Judéia e Samaria. O que Jesus tinha dito? Vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, né? Então eles não quis ir para a Judéia, não quis ir para Samaria. Aí teve que vir perseguição para que eles pudessem agora sim cumprir Atos 1:8, ou seja, espalhar. Então, às vezes, Deus permite situações que nos tira da zona de conforto, porque o evangelho não é só para nós, mas Deus ele quer que vá para outras almas. Então, olha que lindo, né? Veio perseguição e agora eu fico imaginando Deus lá do céu. Opa, agora eles estão cumprindo, através do Atos 8:1, perseguição, agora está cumprindo Atos 1:8. Testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, agora com a igreja se espalhando, há uma mudança de significado. Antes, as atividades estavam limitadas em Jerusalém. Agora, após Atos capítulo 7, então, você que está acompanhando a Bíblia, Atos capítulo 8, nós vemos então agora a expansão forçada através da perseguição. Então, agora a igreja começa a obedecer a Atos 1:8 e ela começa a expandir. Nós vemos o evangelho, por exemplo, em Samaria. Em Samaria, nós vemos, por exemplo, Felipe pregando, evangelizando, operando milagres. Nós vemos Simão, que era um mágico, acaba sendo atraído. Simão que fazia mágicas, até Simão começa a olhar ali os milagres que estavam acontecendo, os sinais, e até Simão, que era um mágico, começa a ser atraído pelo evangelho. Vemos a conversão de um eunuco etíope. Então, esse eunuco, ele não era judeu. Não. Ele não era judeu, mas ele era uma pessoa devota. Ele estava lendo o livro de Isaías 53, só que ele não entendia o que estava acerca de quem Isaías estava falando. Se Isaías estava falando dele mesmo ou falando de outra pessoa. Mas, na verdade, Isaías estava falando sobre Jesus. Jesus que, como a ovelha muda, foi levado para o matadouro. Então ali Felipe, que agora já não estava mais em Jerusalém, porque a igreja foi dispersa, agora Felipe ali prega para esse eunuco etíope, e esse eunuco recebe a mensagem, e esse eunuco aceita a Jesus. Então agora nós vemos algo interessante, meus irmãos. Aqui nós vemos o marco da inclusão dos gentios. Agora a igreja já não está somente os judeus recebendo o evangelho, mas nós vemos os gentios recebendo o evangelho. Então esse eunuco, que não era judeu, esse eunuco que era etíope, ele aceita Jesus. Então nós vemos agora gentios recebendo o evangelho. Conversão de Saulo. No capítulo 9, nós vemos Saulo, que era um homem que estava aos pés de Gamaliel. Como eu falei um pouquinho de Gamaliel, Gamaliel era o doutor da lei, uma pessoa muito querida, de grande prestígio pelas autoridades. Saulo vivia aos pés de Gamaliel, aprendendo com Gamaliel, só que Saulo, na sua ignorância, ele perseguia a igreja de Jesus. Mas agora nós vemos em Atos 9, para você que está acompanhando aí na sua Bíblia, nós vemos aí Saulo na estrada para Damasco. Ele tinha pegado carta para perseguir os cristãos, E nós vemos aqui Atos 9:4, Saulo caindo por terra. Ele estava no caminho de Damasco, ele tem uma experiência sobrenatural, a qual ele vê um resplendor no céu, ele cai por terra e vem a voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora o boi bravo estava amansado por Jesus. Vemos aqui a conversão de Saulo. Então vemos basicamente Saulo ali na estrada de Damasco tendo uma conversão. Vemos Saulo, ele é levado para a cidade de Damasco, fica 3 dias cego em uma casa orando, em jejum, sem comer, sem beber, e Deus usa o profeta Ananias para orar por Saulo, para Saulo ser curado, e Ananias anuncia para Saulo o chamado ali de Saulo. Então nós vemos alguns eventos. Saulo ali prega em Damasco, só que não é bem aceito a sua pregação. Então Saulo vai para a Arábia, que nós vemos lá em Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ele fica no intensivão ali com Jesus, lá no deserto da Arábia, fica um bom período.
Depois ele visita Jerusalém, após ali esse período, só que ele não é bem aceito. Então, nós vemos em Gálatas, capítulo 1, versículo 21, mostrando que ele retorna para Tarso. Então, Saulo ele fica um bom período no anonimato, né? Ele achou, opa, agora tive um encontro com Jesus, eu vou pregar e todo mundo vai me aceitar. Mas ninguém aceitou Saulo, né? Então, ele ficou um período no anonimato. E só depois, lá na frente, em Atos 11, que Barnabé chama Saulo, que daí sim Deus começa ali a usar Saulo nas missões, né? Nós vemos, né, meus irmãos, no capítulo 9 até o 12 de Atos dos Apóstolos, o ministério de Pedro. Então, depois desses capítulos, nós vemos meio que já não falando mais tanto de Pedro. Aqui nós vemos vários eventos, Deus usando Pedro. Então, aqui basicamente, Atos capítulo 9, versículo 24. Disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. E logo, levanta, faz a tua cama, e logo se levantou. Então, nós vemos que Atos capítulo 9 até o capítulo 12, a gente vê falando bastante sobre Pedro, né? Então, basicamente, nós vemos em Atos capítulo 9, versículo 32 ao 43, nós vemos vários milagres. Vemos, por exemplo, Enéias sendo curado, né, da paralisia que ele tinha, né? Como nós lemos aqui esse versículo. Nós vemos também Dorcas. Dorcas é ressuscitada. Dorcas era uma moça que ajudava muito, né? Ajudava a muitos com várias esmolas. E daí Dorcas morre. Ficam sabendo que Pedro já tinha curado Enéas. Ô, Pedro, vem aqui, né? Então levam Pedro onde Dorcas estava. Pedro pega a hora e Dorcas é ressuscitada. Depois nós vemos no capítulo 10 de Atos, nós vemos a conversão de Cornélio. Olha agora, nós vemos outro gentil, que Cornélios ele era da corte italiana. Se você for ver ali em Atos capítulo 10, nós vamos ver ali no versículo 1 falando sobre Cornélios, que era centurião da corte chamada italiana. Então, era um varão de Cesareia, ele não era judeu. Só que Deus usa Pedro para ir na casa de Cornélio, e Pedro só foi por conta da visão que Deus deu, porque judeus não entravam na casa de gentil. Gentil, entenda, meus irmãos, gentil, no início era tido como um povo pagão, um povo que adorava outros deuses. Mas com o passar do tempo, a ideia de gentil é todo povo que não é judeu. Então, seja grego, romano, é tudo gentil. Nós, gentil, aos olhos dos judeus. Então, o judeu não entrava na casa de gentil. E Pedro era judeu, mas como Deus trouxe uma visão para Pedro, Pedro vai na casa de Cornélio, e ali Pedro prega, e Cornélio, a sua família é batizada, as pessoas mais íntimas ali, e Pedro vê que Deus não faz acepção de ninguém. Nós vemos então no capítulo 11, que é levado o relatório a Jerusalém, porque o povo queria saber, Pedro, por que você foi na casa de um gentil? Então Pedro teve que se explicar para a igreja entender que Deus ele não veio somente para os judeus. Então nós vemos também no capítulo 11 um novo quartel-general levantado em Antioquia. Então, antes a base, pode-se dizer, o quartel-general era somente em Jerusalém, e agora se expande para Antioquia. Então Antioquia se torna uma base ali para a igreja também começar a se expandir. E no capítulo 12, então, nós vemos a retirada de Pedro, né, meus irmãos? Então, no capítulo 12, nós vemos aí a morte de Tiago, né? Nós vemos Pedro ali sendo livre da prisão, ali no capítulo 12 mesmo. E nós vemos depois aí já vendo a retirada de Pedro. Então, já o Atos dos Apóstolos já não dá mais aquela ênfase para Pedro. E só por curiosidade, Pedro ele morreu no ano de 64 a 67 depois de Cristo, martirizado por Nero, né, que foi um imperador terrível. Seguindo aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Agora, Paulo que estava no anonimato, nós vemos aqui no capítulo 13 e 14, começa as viagens missionárias. Estamos caminhando já para o final. Vemos a primeira viagem missionária de Paulo. É interessante, se você for aí em Atos 13,
nós vamos ver que a igreja orava como de costume, e agora Paulo estava com Barnabé, porque Barnabé vai lá e chama Paulo. Paulo estava lá em Tarso, estava esquecido. Aí Barnabé, que era o filho da consolação, Barnabé chama Paulo. E Paulo segue ali com a igreja agora já estava aceitando Paulo. E o Espírito Santo, como a igreja orava, o Espírito Santo pega e fala, olha, minha parte Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho com eles. E é interessante que a ordem que traz aqui é Barnabé e Saulo, e não Saulo e Barnabé. Então, por que traz o nome Barnabé primeiro? Porque Barnabé era o líder, o que estaria tomando a frente nessa primeira viagem missionária. Então, Saulo foi chamado, ou Paulo que seja, foi chamado por Barnabé, mas não era para Paulo se exaltar, opa, Barnabé me chamou, eu que vou tomar a frente. Não, era Barnabé que ia seguir ali tomando a frente da missão, e logicamente depois isso ia inverter, e Paulo que tomaria ali, seria uma peça fundamental na obra. Mas basicamente nessa primeira viagem missionária, o Espírito Santo chama Saulo e Barnabé para a obra, e o foco deles era primeiramente pregar para os judeus. Então nós vemos, por exemplo, um mágico, um encantador tentando impedir que um governador romano recebesse o evangelho, e Paulo repreende aquele homem, e aquele homem fica cego. Então nós vemos aí Saulo e Barnabé sendo usados nas mãos de Deus, o evangelho avançando, pessoas crendo. Só que João Marcos, que estava junto com eles na viagem missionária, nós vemos que João Marcos deixa eles no meio do caminho e volta para Jerusalém. Aí alguns motivos, possivelmente, seria pela viagem missionária ser uma viagem perigosa, possivelmente João Marcos ficou com medo. Essa viagem missionária vai ser difícil, vai ser perigosa. Então, ele ficando com medo, ele largou no meio do caminho ali Saulo e Barnabé e voltou para Jerusalém. João Marcos, no caso, né? Nós vemos também, nessa viagem missionária, eles passando por Antioquia da Pisídia, que havia duas Antioquias. Havia a Antioquia de Chipre e a Antioquia de Pisídia. Então, lá em Antioquia de Pisídia, há o sermão de Paulo, há vários gentios aceitando a Jesus, os judeus rejeitando o evangelho. Então, agora nós vemos uma resistência dos judeus para o evangelho e os gentios aceitando o evangelho. E nós vemos, diante disso, os judeus perseguindo Paulo, né, e Barnabé, porque eles não queriam que aqueles homens ficassem pregando, né, acerca de Jesus. Então, nós vemos também o ministério em Icônio. Então, da mesma forma que Saulo e Barnabé pregavam ali primeiro para os judeus, também aqui em Icônio o foco era pregar para os judeus. Então houve sinais, houve milagres, mas também houve divisão, e eles tiveram que fugir para Listra e Derbe. Então nós vemos que houve diversas ali perseguições, houve dificuldades, né? Mas eles chegaram vivos, né? Então nós vemos que em Atos capítulo 15, eles regressam para Jerusalém, e então há esse primeiro concílio em Jerusalém, porque Saulo e Barnabé anunciam acerca de que os gentios estavam aceitando o evangelho, que os gentios estavam se convertendo. Aí os judeus achavam, então os gentios eles têm que circuncidar, que era um ritual, que era uma questão deles lá. Então se eles querem seguir a Deus, eles precisam circuncidar, eles precisam seguir a lei. Só que daí, diante desse concílio, há um acordo, né? Primeira questão que houve aí o conflito foi entre a lei e a graça. Não, mas se os gentios tiverem que circuncidar, eles vão estar seguindo a lei. Mas não é salvo se eles são circuncidados, eles são salvos por aceitar a Jesus. Então houve esse conflito, e o tema principal era a circuncisão dos gentios, desse concílio. Então a resolução foi simplesmente uma carta com várias orientações. E as orientações foi basicamente para eles se absterem das coisas que eram sacrificadas a ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação, e das quais coisas bem fazeis se vos guardares. Atos capítulo 15, versículo 29. Então agora eles entenderam que os gentios não precisariam se circuncidar, né? E os gentios se alegraram com isso.
segunda viagem missionária, estamos aí quase lá. Nós vemos nessa segunda viagem missionária, então, ocorre uma separação em Antioquia. Paulo e Barnabé vão para a sua segunda viagem missionária, só que daí Barnabé fala, olha Paulo, olha quem está aqui de novo, João Marcos. João Marcos vai conosco na missão. Aí Paulo fala, não Barnabé, de forma alguma, não, esse rapaz não vai conosco não. Você lembra que na primeira viagem missionária ele deixou a gente e foi embora? Não, ele não vai não. E Barnabé dizendo, não Paulo, vamos levar João Marcos conosco. Então a palavra nos mostra, meus irmãos, lá em Atos capítulo 15, versículo 39, que houve uma grande contenda tal que Barnabé foi para um lado com João Marcos e Paulo foi para outro lado. Então vejam que eram homens de Deus, e mesmo assim houve uma contenda, houve uma briga, mas por um lado isso foi bom porque ao invés de eles irem para o mesmo lado juntos fazendo a missão, acabou tendo dois grupos, né? Paulo e Silas foi para um lugar e Barnabé com Marcos foi para outro lugar, então o evangelho começou a expandir mais. Nós vemos então que Paulo, Timóteo também entra ali na missão e Silas seguiam ali pregando o evangelho em Derbe e Listra, só que há um momento que Paulo ele tenta pregar lá em Bitínia, só que o próprio Espírito Santo impede ele de pregar neste lugar, né? Então, depois na madrugada, em visão, Paulo entende que era para ir para a Macedônia. Então ele vai para a Macedônia e, por exemplo, lá na cidade de Filipo, ele prega o evangelho para Lídia, que é convertida, repreende o espírito de uma jovem ali, o espírito que uma jovem tinha, né, o espírito da adivinhação. Paulo e Silas são presos, mas ali, diante daquilo, há a conversão do carcereiro lá em Filipo. Depois Paulo vai para Tessalônica, ali tem divisões. Paulo corre para Bereia, os crentes bereanos ali em Bereia eram pessoas que examinavam as escrituras, então eles davam atenção ao que Paulo pregava e examinavam para ver se Paulo estava falando a verdade. Mas logo os judeus vão ali e tentam parar Paulo. Então Paulo vai para Atenas, lá em Atenas Paulo prega, depois Paulo vai para Corinto, e por fim, né, em Corinto ele tem um encontro com Áquila e Priscila, e assim nessa segunda viagem missionária também tem várias perseguições, mas veja que agora Paulo não está mais na Ásia, agora o evangelho já expande. Então se nós formos ver este gráfico, você vai ver ali em cima, ó, Troade, daí você vai ver Filipo, daí você vai ver Anfípolis, Bereia. Então você vê que já o evangelho que estava só na Ásia, ele acaba indo para Macedônia. Essa é a segunda viagem missionária. E a terceira viagem missionária, nós vemos então que há uma preparação. Paulo ele fica um período trabalhando na sua igreja base. Depois ele vai fortalecendo os discípulos da Galácia e Frígia, ele vai passando por onde ele já tinha passado. Então você vê o cuidado de Paulo de poder visitar novamente as igrejas, animando os irmãos, né, pregando ali para os irmãos. Nós vemos o ministério de Paulo em Éfeso. Lá em Éfeso, Paulo opera grandes milagres. E é tão lindo o evangelho ali em Éfeso, meus irmãos, que pessoas que tinham livros de magia negra, que eram livros caríssimos, esses irmãos, essas pessoas tacam esses livros no fogo, ou seja, para eles aqueles livros já não tinham mais importância. A importância para eles era servirem a Jesus. Então, essas pessoas deixam de adorar as imagens da deusa Diana, que era a Diana dos Efésios. Então, as pessoas param de comprar as estátuas de ouro da Diana. Então, Paulo virou de ponta cabeça a Éfeso. Né? Muitos macumbeiros, pode-se dizer, os feiticeiros se convertendo, pessoas deixando de adorar. E Demétrio, ali que ganhava dinheiro vendendo essas estátuas de ouro, de prata, acaba incitando um tumulto. Então as pessoas tentam matar Paulo, mas não conseguem, né? E o evangelho só vai avançando. Então nós vemos o evangelho na Macedônia e na Grécia, 3 meses na Grécia, nós vemos Paulo pregando em determinado lugar,
Eutico caindo lá da janela, né? E Paulo ressuscitando Eutico. Depois Paulo vai para uma conferência pastoral em Mileto, né? Falando ali com os anciões. E após ali falar com os anciões, Paulo ele determina ir para Jerusalém. Então, até o profeta Ágapo ali profetiza, pega a cinta de Paulo, amarra as mãos de Paulo e diz: é assim que vão fazer ao varão que for para Jerusalém. E os irmãos falando: não, Paulo, não vai para Jerusalém que vão te matar. E Paulo diz: ó, irmãos, isso nós já estamos lá em Atos capítulo 21, meus irmãos. E os irmãos ali dizendo, e Paulo dizendo: não, meus irmãos, por que vocês estão me fazendo assim ficar triste? Por Cristo, eu estou disposto a ir até a morte, né? Então, isso é no capítulo 20, na verdade, né? Então, depois disso, Paulo vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém, meus irmãos, assim que os judeus percebem ali, conseguem identificar que o homem que estava lá na sinagoga era Paulo, já arrastam Paulo para fora da sinagoga, né? Já querem matar Paulo de todo jeito. Então, nós vemos aí um grande tumulto, né, lá no templo, em Atos capítulo 21. Em Atos capítulo 22, nós vemos Paulo se defendendo perante os judeus. Depois nós vemos Paulo em Cesareia, no capítulo de número 23. Então Paulo, primeiro ele vai diante de Félix, né, e depois ele vai diante de Festo. E lá em Festo, diante de Festo, ele apela para César, né, porque os judeus queriam matar Paulo de todo jeito. E Paulo usa também da cidadania romana que ele tinha, como governo ali, as autoridades eram romanas, então Paulo usa da sua cidadania romana e ele fica numa prisão ali seguro. Os judeus eles tentam até armar ciladas para tentar matar Paulo, mas o sobrinho de Paulo fica sabendo disso e fala ali para as autoridades. Então, após tudo isso, Paulo ele vai ser guiado num barco ali como prisioneiro para Roma. Aí eu queria só ler este versículo aqui, Atos 28. Agora já estamos lá em Atos 28, né? Atos capítulo 28, versículo 30 a 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimentos algum. Então aqui é bem no finalzinho, né, meus irmãos, depois da viagem, mas antes disso, Paulo passou uns apuros. Nós vemos que nessa viagem missionária que Lucas e Aristarco acompanharam Paulo, houve um naufrágio. Paulo ele ainda tentou orientar o capitão ali, para não navegar, para ficar em determinado porto, porque esta navegação seria um tanto danosa, mas não deram ouvidos a Paulo e, de fato, veio uma grande tempestade, um naufrágio, só que ali Deus usa Paulo para animar os marinheiros, que se eles ficassem no barco, eles não pereceriam, e vemos que este navio vai parar lá, numa ilha chamada Malta. Nessa ilha chamada Malta, Paulo é mordido por uma serpente, por uma víbora, mas ele sai ileso, não morre. Paulo opera, através de Deus usando ele, opera milagres naquela ilha, e após isso, aqueles homens da ilha, a autoridade daquela ilha, né, o rei daquela ilha, acaba ajudando Paulo para Paulo conseguir ir para Roma. E por fim, então, né, meus irmãos, Paulo vai para Roma e fica ali 2 anos na prisão domiciliar. E não ficou ali, nessa prisão ali, sem fazer nada. Não, as pessoas vinham ter com ele e ele pregava. E até os soldados romanos que ficavam ali, Paulo evangelizava os soldados romanos, e vemos até em algumas das cartas de Paulo até chamando algum desses soldados romanos de irmãos. Então Paulo até ganhou soldados romanos para Jesus, né? Então nós vemos, conclusão, nós vemos esta igreja primitiva, meus irmãos, marcada por lutas, perseguições, pessoas tentando calar esta igreja. Se nós formos ver até além do livro de Atos dos Apóstolos, formos ver a história da igreja primitiva, muitos foram lançados nas arenas
e comidos por leões, né? Tantos pereceram, nós vemos quantas mortes, quantas perseguições, mas este povo era cheio da presença de Deus, e grandes sinais e prodígios, e maravilhas aconteciam, né? Então que a igreja primitiva seja um exemplo para nós, de irmãos que oravam, de irmãos que tinham comunhão, que ajudavam uns aos outros, de irmãos que eram cheios do Espírito Santo de Deus, de irmãos que não negavam a Jesus, né? Ainda que para alguns era tido isso como uma seita, mas aqueles irmãos sabiam em quem eles tinham crido, né? Então, o livro de Atos é um livro missionário, é um livro que é marcado por perseguições, mas também marcado pela ação do Espírito Santo, né? Então, aqui nessa forma panorâmica, né, de uma forma resumida, né, que os irmãos aí possa esse estudo ter aumentado a fé de cada um e possamos, né, meus irmãos, seguir o exemplo desses irmãos que tanto lutaram, né, para zelar da palavra de Deus para que chegasse até nós, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.